eu diria. O senhor sabe que o senhor está falando do Bultmann, né? Alguns dias atrás eu descobri que a principal discípula do Bultmann, ela um dia passou em frente a uma igreja pentecostal e se converteu por um impulso sobrenatural. E a partir daí ela começou a denunciar digamos assim, o uso dessa ferramenta histórico-crítica como um uso ideológico. Eu até comprei um livro dela, está aqui, por um acaso está aqui do meu lado, esse livro aqui. Chama-se Crítica Bíblica em Julgamento. Até que ponto a teologia científica é mesmo científica? Então, ela mostra como o pessoal elevou ao nível de hipótese alguns pressupostos que não tem nada de científicos. Ou seja, tudo isso tem uma filosofia materialista por trás que acaba tentando cancelar o sobrenatural. E entrando nesse assunto já digamos, um pouco mais abrangente, ideológico, por assim dizer, eu queria trazer aqui um trecho de São Paulo, na 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz assim: se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que eu quis trazer esse versículo aqui? Porque às vezes a gente se concentra muito sobre a questão do diabo enquanto alguém que ataca a nossa esfera pessoal. Então, por exemplo, uma possessão, uma obsessão, um espírito de miséria, de falsa enfermidade, coisas mais pontuais. Mas hoje a gente vê uma atuação do demônio na própria cultura. E São Paulo falava disso aos Efésios, quando a gente fala dessas forças pneumáticas do mal que estão nas regiões celestes. E o que acontece? A gente percebe que a força das ideologias não está apenas nelas, mas existe uma atuação demoníaca muito forte em que as pessoas simplesmente estão aprendendo a ser uma imagem e semelhança do demônio do ponto de vista psíquico. Uma espécie de psiquismo diabólico que está na cabeça das pessoas hoje e que muitas vezes é o que está por trás, por exemplo, de um filho que se desvia, de um neto, de uma pessoa que de repente muda de comportamento e começa a aderir às ideologias do mundo e a esse modus vivendi que caracteriza a nossa geração pervertida e depravada. Como é que o senhor vê essa atuação do demônio numa esfera mais cultural? Tem aumentado? Está crescendo? Como é que isso, digamos assim, hoje em dia a gente poderia apreciar de um modo mais realista? Certo. Então, antes de responder, só acrescentar um pequenino comentário ao que disse antes, que eu penso importante, muito importante. A questão dos pressupostos filosóficos, e eu acrescentaria que muitas vezes são implícitos, não são expressos, de muitos métodos de exegese, ou não só, muitas maneiras de fazer teologia. Então, aí joga-se muito. Tem uma encíclica que eu gosto de relembrar, que eu penso que é um grande remédio para uma teologia doente, que hoje se tornou muito frequente. É Fides et Ratio. Não qualquer filosofia serve à teologia. Temos que ter uma filosofia aberta ao ser, ou seja, com uma base metafísica, porque senão não temos ferramentas para exprimir adequadamente as verdades reveladas por Deus. Né? Depois também eu acrescentaria que em Bultmann e noutros autores entrou muito, por exemplo, o pressuposto que eu chamaria evolucionista. Parte-se do princípio, acriticamente, que as formas literárias mais simples são mais antigas e que as formas literárias mais elaboradas são necessariamente posteriores. Isso é um princípio que pode ser verdade em muitos casos, mas eu penso que é ingênuo assumi-lo acriticamente.
Quem mostrou, por exemplo, que isto não é sempre verdade foi Joseph Ratzinger, por exemplo, com os títulos messiânicos acerca do Messias. O Antigo Testamento tinha muitos títulos acerca do prometido, do Messias que havia de vir, e no Novo Testamento foram selecionados como que 2 ou 3 e os outros foram abandonados. Né? E, portanto, não sempre as formas mais elaboradas são mais recentes. No Novo também está toda a questão sinótica, né? Pressupõe-se que Marcos porque é mais simples, etc. E não só. Mas aí também há bons argumentos a favor dessa, que eu também sou, digamos assim, favorável. Mas isto é para dar um exemplo como um pressuposto filosófico pode condicionar muito o resultado teológico. Uhum. Encerro esse parênteses e fica aqui de aviso de amigo para os nossos irmãos teólogos mais novos. Interessa-nos uma boa filosofia. Sem boa filosofia não há boa teologia, infelizmente. Depois, obviamente, pressupõe-se a fé. Sem fé é impossível fazer teologia. Mas agora respondendo à questão do influxo diabólico sobre a cultura, sobre o mundo. Certamente, e eu ainda acrescentaria uma coisa, que o demónio atua sobre a cultura de mais do que uma maneira. Eu diria uma muito direta, é inspirando aquilo que nós hoje chamaríamos os influenciadores, né? Os influencers, aqueles que produzem pensamento, digamos assim, os filósofos, os grandes ideólogos da história. Há coisas que as pessoas não sabem, mas, por exemplo, Karl Marx tem um livro de poemas satânicos, né? Poemas a louvar o demónio. Né? Pouca gente sabe isso. Né? O livro está à venda, pode-se encontrar. Eu, por acaso, o meu pai tem aí nos livros dele. Mas são coisas que nos fazem pensar um pouco. Né? É possível, nós acreditamos nisso, que a razão humana pode ser iluminada por Deus, mas também pode ser iluminada pelos anjos. E isto vale para os demónios, ou seja, o demónio pode colocar pensamentos em nós, digamos assim, dar-nos luzes. E pode fazer isto exatamente para o mal, para produzirmos, digamos assim, conteúdos que depois ele sabe que vão ter o seu efeito cultural. E isto aplica-se não só à questão da filosofia, mas eu diria hoje muito sobretudo ao tema do entretenimento. Hoje vivemos numa cultura, numa sociedade em que parece que tudo é diversão, tudo é entretenimento. E os mídias têm um peso enorme na formação da nossa maneira de pensar e de viver. Eu chamo, de alguma maneira, aos mídias os catequistas do mundo. Né? Você tem seriado, tem novela, tem música, tem tanta coisa que está transmitindo valores, de alguma maneira. Ou o contrário, né? Ou antivalores. E esse mundo também é fácil para o demónio, de alguma maneira, semear joio aí. Às vezes nós temos uma ideia, uma leitura um pouco, como é que eu hei de explicar, preto e branco, né? A gente pensa que os maus são só maus e os bons são só bons. E a minha experiência com os anos eu tenho tido cada vez mais cuidado, porque eu vejo que mesmo aqueles que, sei lá, que expressamente se vinculam com o demónio, né? Tem cantor famoso que diz: eu fiz um pacto com o demónio, e mesmo quem teve muito, digamos assim, do outro lado, normalmente não é só maldade, né? E portanto o trigo e o joio estão misturados no mundo, mas podemos dizer também estão misturados em nós. Dentro do nosso coração não há só bondade e não há só maldade. E pronto, e isto também se aplica aos instrumentos do demónio. Eles não são só maldade, por muito que nos choquem com as coisas que fazem. E até à hora da morte tudo é possível. Né? E temos alguns casos de conversões assim impressionantes, né? Mesmo pessoas que estiveram muito envolvidas no satanismo, digamos assim, expresso. Né? Agora tem um famoso satanista dos Estados Unidos, já esteve no Brasil, já fez alguns
já participou em alguns eventos, que se chama Zachary King, e ele foi um sumo sacerdote da igreja, de uma das igrejas satânicas, há várias, né? E ele converteu-se com uma graça especial de Nossa Senhora, ligada à medalha milagrosa. E portanto, isto para dizer, há sempre às vezes os improváveis, e é como no Novo Testamento, Jesus diz, não é? Censurando às vezes os fariseus e os doutores da lei, que as prostitutas e os publicanos hão de preceder-vos, no reino de Deus. Portanto, o coração humano é de facto um mistério e tudo sempre pode acontecer. Agora, não há dúvida que, à medida que a nossa fé na palavra de Deus arrefece, e é o que nós vemos em geral no mundo à nossa volta, estamos sempre mais vulneráveis a ser enganados pelo pai da mentira, de muitas maneiras. Né? Portanto, afastamos da palavra de Deus, que é a luz para os nossos passos, que é a verdade, facilmente caímos no erro de muitas maneiras, seja a nível, eu diria, universitário, académico, seja a nível mais, sei lá, musical, mais dentro com o cinema, com novela, é fácil para o inimigo semear o joio no nosso coração. Portanto, o grande remédio que seria para resistir às mentiras do pai da mentira seria estar unido a Deus e dar muito crédito à sua palavra. Essa é que é a bússola para os nossos passos e é o critério com o qual a gente distingue a verdade do erro. E hoje, infelizmente, eu vejo tantos irmãos nossos, até batizados, que não conhecem a palavra de Deus e, portanto, acabam acreditando em tudo o que é contrário à palavra de Deus. Na reencarnação, acaba indo para fazer não sei o quê, e é batizado e diz que gosta de Jesus. Mas, por ignorância da palavra, é muito vulnerável às mentiras que o pai da mentira semeou através da cultura. Uhum. Diria isso, não é?